a gente tem dúvidas que a própria Bíblia nos responde. Como, por exemplo, como orar, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente tem dúvidas sobre essas coisas e a própria Bíblia responde sobre essas coisas. E no vídeo de hoje, vim falar exatamente sobre isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, bem-vindo a mais um vídeo desse nosso canal, porque como sempre digo, esse canal não é só meu, é nosso. No vídeo de hoje, como eu já falei, né, eu vim falar pra vocês como orar e o que é blasfêmia contra o Espírito Santo direto da Bíblia, tá? Direto da fonte, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 15. Desculpe, não é até o versículo 15, ou até o versículo 13, ok? Então vamos começar a ler, tá bom? Eis como deveis rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Até aqui que a gente vai chegar até o versículo 13. E muita gente se pergunta, como que eu oro, né? Como que eu oro? A própria Bíblia tá falando, mas Marcia, aqui tá falando sobre a oração do Pai Nosso. Sim, só que se a gente desmembrar a oração do Pai Nosso, a gente chega na conclusão de como orar, sabe? Vou fazer aqui com vocês, ok? Começa dizendo, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Basicamente, como que a gente começa a orar? Glorificando a Deus, adorando a Deus, falando sobre o que Ele é, como Ele é, quão importante Ele é pra gente, o quanto a gente ama Ele, sabe? Realmente glorificando a Ele. Então essa é a primeira parte. Aí continua, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E parou. Então a segunda parte é o quê? Entregando o seu dia para Deus. Entregando o seu dia, entregando os seus problemas, entregando tudo pra Ele, tudo, absolutamente tudo, a sua casa, a sua família, os seus bens, o seu dinheiro, tudo, o seu trabalho, tudo, entregando tudo pra Ele. Essa é a segunda parte. Vamos para a terceira parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nessa parte a gente pede. Muitas pessoas às vezes, só pede, mas não agradece, não glorifica a Deus, não entrega as coisas pra Ele, apenas pede e fala, não tá acontecendo nada. Por quê? Porque não sabe como orar. O próprio Jesus fala, né, em um dos versículos que a gente não consegue as coisas que a gente pede porque a gente pede mal. Então, basicamente, nessa terceira parte é o pedido. A gente precisa pedir. Quarta parte. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o que essa quarta e última parte é? Pedindo perdão. Pedir perdão, pede para o Espírito Santo te transformar uma pessoa mais forte, né? No sentido de espiritual, no sentido de não pecar, sabe? Pede para que Ele livre você de todo pecado. Que você realmente seja uma pessoa mais santa. Pede isso para Ele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas também a gente tem que pedir, a gente não precisa estar nesse mundo sozinha, porque a gente não está nesse mundo sozinha. É isso que a gente tem que entender. Então, a gente tem um pai, onde que a gente pode contar tudo, onde que a gente pode conversar, onde que a gente pode falar os nossos problemas. A gente não está sozinho. Às vezes a gente esquece isso, mas a gente não está sozinho. Então, a gente pode simplesmente falar os nossos problemas para Deus, a gente pode conversar com Ele, a gente pode pedir conselho, a gente pode pedir ajuda para Ele. Entendeu? Então, a gente não consegue nada sozinho. É isso que você tem que entender. Então a gente tem sim que pedir ajuda pra Ele em tudo. Até mesmo pra que vocês não pequem, porque sozinho a gente não é capaz de não pecar. Sozinho a gente não é capaz, mas com o Espírito Santo, sim. Pedindo ajuda do Espírito Santo, a gente é capaz, a gente se torna capaz. Entenderam? Então, uma outra dúvida que muita gente tem, que também vou responder através da Bíblia, que basicamente é o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, a gente vai abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo do 14 ao 18. E esses versículos falam assim: Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros repetiam um sinal no céu.
penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairá uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois disseis que expulsa os demônios por Beelzebul? Ora, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E eu tinha falado até o versículo 18, mas até o versículo 19, ok? E o que isso quer dizer sobre, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo? O subtítulo desses versículos é basicamente assim: blasfêmia dos fariseus. É uma bomba, né? Eu sei, é uma bomba. E se a gente for ler esses versículos, né, a gente vai entender o que realmente é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque aqui, Jesus estava expulsando ali um demônio, e os fariseus começaram a simplesmente falar que aquilo era coisa do príncipe dos demônios, né, o Beelzebul. E até Jesus fala, né, que, tipo, não tem como ele expulsar um demônio, sendo que, tipo, tecnicamente, na cabeça dos fariseus, ele estava fazendo isso por causa de um demônio, sabe? Tipo, estava fazendo isso por causa do príncipe dos demônios. Não tem como, entende? Porque é como se o mundo dos demônios estivesse dividido, e isso não é possível. Da mesma forma que não é possível o reino de Deus estar dividido, sabe? E o que é blasfêmia, né? Basicamente é isso. A gente faz isso, até nós cristãos fazemos isso, né? Que uma coisa acontece, seja na nossa frente, a gente ouve falar, enfim, e é uma coisa realmente de Deus, seja uma cura, seja um milagre, enfim, não importa. E era uma coisa realmente de Deus, e simplesmente pensar, essa pessoa não tinha nada disso pra que Deus fizesse isso, como coisa que muito acontece. Já aconteceu comigo, não no sentido de eu fazer isso, mas já aconteceu de outras pessoas fazerem isso comigo. Falar assim, tu não tinha isso. E não, era Deus fazendo, eu sei disso, eu sei minha experiência. Mas também tem aquela coisa tipo, é coisa do demônio. E não, muitas vezes é coisa de Deus, sabe? Então, a gente, querendo ou não, mesmo dentro do Espírito Santo, mesmo sendo cristão, a gente comete esse pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Claro, né? Claro. A gente normalmente se arrepende e tudo mais. A gente tem que se arrepender, né? Realmente para o céu e tudo mais. Mas Márcia, isso não tem perdão. Não é que não tem perdão. Nós, católicos, acreditamos que não tem apenas esse tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade, também pode ser aquele no sentido de rejeitar completamente o Espírito Santo, tipo, fazer esses pecados, né, e simplesmente não se arrepender, simplesmente continuar da mesma forma, simplesmente não melhorar, sabe, simplesmente rejeitar a salvação. Assim que não tem perdão, porque como que Deus vai perdoar uma coisa se a pessoa nem tá arrependida, entende? Então é basicamente isso. Então, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, né. Se você gostou desse vídeo, curte. Comente aqui o que você achou desse vídeo, se esse vídeo ajudou você de alguma forma. Eu era daquelas pessoas que realmente tinha dúvida dessas duas coisas, e quando eu li a Bíblia nesses dias, eu percebi que ela simplesmente responde todas as minhas perguntas, e eu nunca parei para analisar sobre isso, né? Então é muito bom a gente realmente ler a Bíblia todos os dias, né? Então se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de toda novidade, ajude o canal a crescer mais, quando com vocês, ok? Então é isso, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!